Agradecer, louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, do anjo da nossa igreja. Porque nós somos uma igreja alimentada, uma igreja forte, porque o nosso reverendo ele tem se dedicado a nos instruir na palavra, em nos ensinar a palavra. Ele tem se gastado, como diz a Bíblia lá no livro de Hebreus, ele tem se doado, né, como aquela vela que se desgasta. Mas nós temos sido fortalecidos por meio da palavra de Deus. Então, nós somos ovelhas privilegiadas. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: meus parabéns, meu irmão, por você ter escolhido a boa parte, estar fazendo essa escola, em nome de Jesus. Quem quer agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo, nós te honramos, Santo Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, fica à vontade nesse tema, assim como o Senhor usou, meu Deus, a pastora Ocenira, e que o Senhor tem usado neste altar aqui, cada um dos pastores que sobem, que pregam a Tua palavra, que o Senhor seja conosco nesta manhã, seja bem-vindo, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Vocês podem assentar, meus irmãos. E nós vamos falar nesse dia, estudar aqui, sobre um dos livros da Escritura, um dos livros dos profetas menores, que é o livro de Joel. Então, eu gostaria de pedir a vocês para abrir a Bíblia, deixar a Bíblia aberta no livro de Joel. E o livro de Joel, ele é o segundo livro dos chamados profetas menores na nossa Bíblia, na Bíblia cristã. Ele tem apenas 73 versículos e 3 capítulos. Quer dizer, um livro muito curtinho, 3 capítulos e 73 versículos. E a gente observa aí, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim: palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. O versículo 1 é a única descrição, é a descrição que nós temos deste homem, que foi um dos profetas usados por Deus para transmitir essa mensagem ao povo de Deus. Joel, a mensagem dele é dirigida ao reino do sul, ao reino de Judá. E a gente não encontra dentro do livro de Joel nenhum nome de nenhum rei, nenhum evento histórico, mas a mensagem de Joel acredita-se que tenha sido nos primeiros anos de um rei, de um jovem rei que começou a reinar em Judá com 7 anos de idade, o rei Joás. Então a mensagem dele é transmitida neste período. O rei Joás ele começa a reinar entre o ano 835, 830 a.C. E a única coisa que se sabe a respeito do profeta Joel é o nome do seu pai. É o que está aí no versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Existem 13 pessoas no Antigo Testamento com este nome, mas o profeta Joel, ele é o de maior relevância. E aí a gente vai começar a entrar um pouquinho aqui na história do livro. Aliás, o nome dele significa o Senhor é Deus. O nome de Joel significa o Senhor é Deus. Outra coisa também, que o Senhor Jesus Cristo, no livro de Joel, a gente sabe bem que Jesus, ele é o centro da Escritura. Então, pode-se encontrar a referência a respeito de Jesus em todos os livros da Bíblia. E aí a gente passa a nossa Bíblia aí para o capítulo 3, no versículo 16. Joel 3,16. Que diz assim: e o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão,
Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então Jesus, no livro de Joel, ele é o nosso refúgio em tempo de aflição. Fala para o irmão que está do seu lado, quem é Jesus no livro de Joel? Repete para ele aí. Jesus no livro de Joel, ele é o nosso refúgio em tempo de aflição. E aí já se começa a trazer a mensagem do Espírito Santo para você. Quem é Jesus na vida de todo aquele que creu nele, de todo aquele que o aceitou, que entregou a sua vida? No momento de angústia, no momento de tribulação, de aflição, que você faça dele o seu refúgio, que você faça dele o seu esconderijo, que você faça dele aquela pessoa que você vai depositar a sua confiança, porque ele tem a solução para todas as áreas da nossa vida. Então faça de Jesus o seu refúgio. Fala com o irmãozinho que está do seu lado, fala, faça do Senhor Jesus Cristo o seu refúgio. Então a gente já observou aqui a data, né, do livro, que é por volta, então, o início da profecia de Joel, são ali nos primeiros anos deste rei Joás. Ele reina por 40 anos. Então, no início do seu reinado, é o início também na mensagem da profecia de Joel. E ele profetiza para que reino, gente? Qual reino? O reino de Judá. Fala com o irmão que está do seu lado. Ele profetiza para o reino de Judá. O reino de Judá, o reino do sul. Todo mundo entendeu? Qual o nome de Joel? Qual o significado do nome dele? O Senhor é Deus. E Jesus no livro de Joel é o quê? Ele é o nosso refúgio em tempos de aflição. Qual o nome do rei em que Joel, acredita-se que Joel profetiza nos primeiros anos do seu reinado? É o rei o quê? Qual o nome, gente? Joás, o rei Joás. Então vocês estão muito bem. Aplaudir o Senhor Jesus. E aí agora a gente vai começar a trazer a mensagem do livro de Joel. Então a gente observa o tema central do livro de Joel. Existem 6 versículos que falam a respeito do tema central, que é o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor é o tema central deste livro. E este grande e terrível dia do Senhor, ele é tido como um dia de juízo, um dia de julgamento, um dia de acerto de contas. Tanto no capítulo 1, um juízo que já estava acontecendo. No capítulo 2, um juízo que estava próximo de acontecer e que de fato aconteceu àquela nação. E no capítulo 3, um juízo que aconteceu em parte, mas que na sua totalidade ainda não ocorreu. Então, um juízo para aqueles dias no capítulo 1, o capítulo 2, um juízo naqueles dias que eles estavam presenciando, o capítulo 2, um juízo que ocorre anos seguintes, e depois, cerca ali de uns 100 anos, mais ou menos, depois, e depois o capítulo 3, que mostra um juízo ainda futuro, que ainda ocorrerá. Então, o grande e terrível dia do Senhor, e esse dia, segundo o livro de Joel, é um dia que está próximo, é um dia de densas trevas, é um dia de nuvens espessas, é um dia de assombro. E aí, quando a gente lembra, então, dessas referências, a gente observa que o dia do Senhor
falando da segunda vinda de Jesus, também é um dia em que a Escritura Sagrada diz que está próximo. Que esse dia vai ocorrer e pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Nós não sabemos a data, mas nós sabemos que aquilo que foi profetizado, aquilo que foi dito, aquilo que está na Escritura Sagrada está se cumprindo. Nós estamos vendo. Está diante dos nossos olhos. É só a gente pegar a Escritura nos Evangelhos. Evangelho de Mateus, capítulo 24, capítulo 25. E aí vai lá para Lucas 17, Lucas 21, Marcos no capítulo 13. E a gente vai observando que tudo aquilo que está escrito lá está se cumprindo nos nossos dias hoje. E esse dia da segunda vinda de Jesus será um dia de bênção para todo aquele que entregou a sua vida a Ele, para todo aquele que se rendeu a Jesus de verdade, que vive com Jesus, mas será um dia de tristeza, um dia de juízo para aqueles que não decidiram por Jesus ainda. Daí a grande mensagem do Evangelho que foi trazida até nós hoje, nós devemos aproveitar essa mensagem para evangelizar, para também oferecer a mensagem que nos foi dada gratuitamente. E oferecer essa mensagem aos pecadores. Aquela pessoa que está do seu lado, que trabalha com você. Aquela pessoa que estuda com você, mas que está perdida, que está longe de Deus. Então você deve ser um instrumento de Deus para a pregação do Evangelho. Porque o dia do Senhor está próximo. Então eu já falei que são 6 versículos, mas a gente pode pegar aí no livro de Joel. Não vamos ler todos, mas no capítulo 1, no versículo 15, já diz assim. Gostaria de pedir para vocês lerem Joel 1:15. Pode ler, por favor? O dia do Senhor está perto e virá como assolação do todo. Agora o capítulo 2, o versículo 1. Dois versículos que mostram que o dia do Senhor está perto. E no capítulo 1 diz que esse dia virá como assolação do Todo-Poderoso. Quer dizer, um dia de acerto de contas. Um dia de juízo. Aí também no versículo 11, o capítulo 2, o versículo 11. Vocês podem ler, por favor? O dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá o quê? Sofrer. E o versículo 31, capítulo 2, o versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E a gente observa que esse texto aqui foi citado por quem, gente? Por quem? Por Jesus. Pelo Senhor Jesus Cristo. A gente lê lá Mateus 24, está esse texto aqui que foi falado por Joel. E aí vai, no capítulo 3 são mais 2 versículos, capítulo 3, no versículo 14, nós não vamos ler, e o versículo 18, que falam sobre o grande e terrível dia do Senhor, como sendo um dia de juízo, um dia de acerto de contas. Então você, meu irmão, você que se rendeu a Jesus, quem se rendeu a Jesus diz amém? Quem faz parte dessa aliança, desse novo pacto, feito na cruz do Calvário, o sangue de Cristo derramado por nós, e o sangue de Jesus que foi imputado na nossa vida, foi colocado a nosso crédito, a nosso favor.
Agora, uma vez que eu fui salvo por Jesus, eu tenho que anunciar as boas novas do Evangelho. Porque as pessoas que estão ao meu redor, que ainda não se converteram a Ele, irão passar por esse dia e serão punidas porque rejeitaram Jesus. Então, use os seus lábios para a pregação do Evangelho. Aonde você for, obedeça aquilo que Jesus disse, de pregar o Evangelho a todos os homens, a todas as criaturas. Amém? Então, explicando aqui o capítulo 1 do livro de Joel. A gente já disse que o capítulo 1 fala de um juízo que eles já estavam vivendo. Quem lembra disso aí? Um juízo que eles já estavam presenciando. Então, vamos ler o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. A palavra era de quem? Era de Joel? Era de quem, gente? Do Senhor. Todas as vezes que o profeta de Deus, o nosso reverendo, aquele que Deus chamou, aquele que Deus chamou pelo nome, aquele que Deus escolheu subir neste altar para te trazer a mensagem, ele está falando a palavra não que vem dele, mas que vem da boca de Deus. Então receba a palavra como palavra do Senhor. A maioria dos profetas iniciam os seus livros assim: palavra do Senhor, porque eles eram apenas o instrumento, mas a mensagem vinha do coração de Deus. Assim também é nos nossos dias. O nosso profeta, o nosso Joel dos dias de hoje, que é o nosso reverendo, ele tem subido nesse altar e pregado a mensagem. Uma mensagem que muitas das vezes não agrada a todo mundo, mas não foi diferente com Jesus. Porque certa vez Jesus prega e muitos o abandonam dizendo que duro é este discurso. Quem o pode suportar? Jesus fica magoadinho, tristinho, porque abandonaram ele? Não, Jesus segue a sua missão. E ainda pergunta para aqueles que ficaram: vocês também querem ir? E aí nós podemos responder: para onde nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha para o irmão que está do seu lado. Não tem como abandonar Jesus. Não tem como abandonar a fé. Não tem como desistir, voltar atrás. Fala, o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é a glória, é estar com Ele. É um dia pisar naquele local onde as ruas são de ouro, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais pranto, onde não vai ter mais tristeza. O nosso alvo é esse, permanecer com Jesus até a sua vinda ou até a nossa partida. Amém? Então receba a palavra como palavra do Senhor. A palavra que vem de consolo, que vem de conforto, que vem de admoestação, que vem de correção. Ela é palavra do Senhor. Do Senhor para você. No versículo 2, aí então Joel começa a dizer o que Deus estava dizendo para aquele povo. E ele diz assim: ouvi isto, vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. O que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Então, a gente observa aqui o que estava acontecendo. Que juízo era esse que eles estavam presenciando? E o próprio Joel aqui pergunta a eles: não aconteceu isso nos vossos dias? Houve, naquela ocasião, uma invasão destruidora de gafanhotos. E não existia mais plantação, o gado estava sofrendo. Quando a gente vai lendo ali no versículo 18, ele diz, né, como geme o gado, capítulo 1, versículo 18. Quer dizer, os animais sofriam, o povo sofria por causa daquela devastação. O cenário era de destruição. Vejamos aí, do versículo 12
ao 16, olha o que estava acontecendo. Perdão, vamos ler do versículo 9. Diz assim: foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também. A palmeira e a macieira e todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Então esse era o cenário. Aquela destruição daqueles gafanhotos, e a gente observa ali esses nomes, né? Lagarto, gafanhoto, a locusta, o pulgão, são ali espécies de gafanhotos, pode significar espécies, ou etapas diferentes do seu crescimento. Tem Bíblias que falam o migrador, o destruidor, não é isso? Então simbolizam etapas do seu crescimento, ou espécies diferentes. Mas aqueles gafanhotos haviam destruído tudo. Haviam acabado com tudo. E a gente observa na Escritura, marca aí a sua Bíblia no livro de Joel 1, passa a sua Bíblia lá para Deuteronômio. O capítulo 28. O versículo 38. Diz assim, Deuteronômio 28, 38 ao 40. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terás oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona cairá da tua oliveira. Então, o livro de Deuteronômio, ele é um livro em que o povo recebe a repetição da lei antes de entrar na terra. E o capítulo 28 é um capítulo muito importante que fala de bênçãos e maldição, de acordo com o que eles fariam da palavra que eles já haviam recebido por intermédio de Moisés. Aquilo, a atitude deles em relação à palavra, a atitude de obedecer ou não, é que iria determinar a bênção ou a maldição. E uma das maldições que está descrita no capítulo 28 é que se eles não obedecessem, então, eles seriam vítimas desta praga. E aí o Espírito Santo pergunta para você nesta manhã, qual a sua escolha? Obedecer ou desobedecer? Ficar com a palavra ou rejeitar a palavra? Porque isso é que vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Você foi salvo por Jesus, foi limpo, foi perdoado, seu nome está escrito no livro da vida, tudo isso aconteceu na sua vida. Mas se você rejeitar a palavra, vai acontecer as maldições na sua vida. Nós somos o povo do livro. Amém? Glórias a Deus. Quem quer reconhecer a Deus e louvar a Deus pela vida da pastora Cristina, que chegou no nosso meio, em nome de Jesus. Então pergunta para o irmão que está do seu lado, fala assim, qual a sua escolha, meu irmão? Obedecer ou desobedecer? Ficar com a palavra ou ficar com aqueles que rejeitam a palavra? Porque isso é que vai determinar condição de derrota ou de vitória. Vamos ficar de pé e receber o nosso reverendo, que está chegando no nosso meio. Amém. Vocês podem sentar. Então a gente observa aqui o cenário de destruição. Quem leu comigo? Não tinha mais plantação, a vide tinha se secado, a romeira, a macieira, todas as árvores se secaram. O versículo 12 diz, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Assim estão os homens sem Cristo.
sem alegria, sem paz, sem esperança, porque o único que pode produzir alegria é Jesus Cristo. Quando você olha ao redor o cenário de tudo que está acontecendo, é diferente desse cenário aqui, gente. Olha como é que está o mundo ao nosso redor. Morte, violência, tragédia, assassinatos. É ou não é? As crianças sendo vítimas. Olha o que aconteceu lá em Minas. As crianças sendo vítimas do mal que fez o pecado na vida do homem. Então olha para o irmãozinho que está do seu lado e fala assim, em nome de Jesus, pregue o evangelho. Porque o cenário que nós vemos hoje é o mesmo cenário daqueles dias. Então o capítulo 1 mostra a destruição terrível que eles estavam vivendo naqueles dias. E no versículo 3 o profeta diz, narrai isso, fazei uma narração a vossos filhos, e os vossos filhos falem aos seus filhos. Ou seja, aquilo que nós temos recebido, nós temos que narrar dentro da nossa casa. O que você tem levado para a sua mesa? O que você tem levado para a sua família, para os seus filhos? Tem que ser a palavra. Tem que ser a instrução da palavra, abrir a Bíblia com os seus filhos, inculcar na mente dos seus filhos, no coração dos seus filhos, a Escritura Sagrada, porque isso vai produzir temor no coração deles. Então o profeta indica, narrai, contem aos seus filhos, e os seus filhos narrem aos filhos destes. Tudo isso que vocês estão vendo, que vocês estão acontecendo. No versículo 5 ele diz... Despertai ébrios, despertai aqueles que estão embriagados, bêbados, despertem-se. Assim estão muitos cristãos hoje precisando de despertamento, precisando acordar, precisando ficar alerta, atento àquilo que está acontecendo, porque o cenário de destruição de hoje é o mesmo. Então é muito importante que você se desperte. Não fique dormindo, meu irmão, porque o dia do Senhor está perto. Não foi o que nós lemos aqui? O dia do Senhor está perto. Então pregue a palavra. Se volte para Ele com oração. Você vê ali no versículo 13 que Ele chama os sacerdotes, os ministros do Senhor, para estar diante de Deus, para se lamentar, para orar. Chama esses homens para santificar um jejum. O livro de Joel fala muito de jejum. No capítulo 1, no capítulo 2, é citado jejum. São 3 versículos que falam a respeito do jejum. Então, eles são convocados para estar diante de Deus, orando, clamando, jejuando. E não é isso que nós temos sido chamados pelo Espírito Santo nos nossos dias hoje. O nosso Joel dos nossos dias não tem nos chamado a viver uma vida de consagração, uma vida de busca ao Senhor. Olha quantas semanas nós estamos orando. Então aproveite, meu irmão, aproveite o chamado de Deus para essa vida. Então o capítulo 1 fala a respeito disso. Há ali um primeiro chamamento do profeta, de Deus através do profeta, um chamamento ao despertamento. Ele chama aqueles homens a se despertarem, a acordarem diante daquele cenário. E o Espírito Santo quer que você se desperte hoje também. Não fique dormindo. Que nós sejamos como aquelas virgens prudentes que levaram azeite para as suas vasilhas. Que sejamos como aquelas prudentes, não como as loucas. Que possamos estar atentos, porque o dia do Senhor está próximo. Então o capítulo 1 fala a respeito disso. O capítulo 2 do livro de Joel, do versículo 1 até o versículo 11, ele começa a falar ali sobre então um segundo juízo, que era um juízo que iria acontecer. Lembra que a gente falou no início aqui, o capítulo 2, um juízo próximo. E a gente observa que ele fala do versículo 1 até o versículo 11, ele vai narrando ali sobre um povo, sobre uma nação.
Ele diz assim, ó, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está o quê? Perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Lá no versículo 5 ele fala de novo de um povo, ó, como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes, irão eles saltando como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo que poderoso, ordenado para o que, gente? Combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos são como a tinasdura da panela. E aí vai embora, ele vai falando, até o versículo 11 aqui, ele vai falando sobre este povo. Quando ele fala a respeito desse povo, ele está falando de um juízo que iria acontecer. Quando a gente vai lendo como esse povo, que ele diz que era um povo mesmo, uma nação, que viria contra a terra de Israel, então, acredita-se que ele está falando do Império Assírio, que anos mais tarde vai invadir o Reino do Norte, lá em 722. Então a gente observa ali, pela descrição, a destruição que os assírios faziam, era mais ou menos o que é relatado neste capítulo 2, nesses primeiros versículos. Então é um juízo futuro, algo que não aconteceu nos dias de Joel, mas se cumpriu depois. Então é um alerta do Espírito Santo para a gente. Tudo aquilo que o nosso Deus falar, Ele vai fazer. Ele executa. Se nós dermos ouvido, nos arrependermos, nos voltarmos para Ele, Ele vai nos salvar. Mas se não, o juízo virá contra nós. Amém? Quando chega ali do versículo 12 até o versículo 17, o profeta ele é usado por Deus para fazer um segundo chamamento ao povo. Um chamamento ao arrependimento. Vamos ler aí o capítulo 2, o versículo 12 e 13. Diz assim, ó. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Convertei-vos a mim, de todo o vosso quê? E isto com jejuns, ó o jejum aí de novo. E com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e se arrepende do mal. 14. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para a casa do Senhor. Então a gente observa aqui que o profeta é usado por Deus para chamar o povo ao arrependimento. Arrependimento de pecados. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar o que é o pecado. O que é o pecado na vida do homem? O que o pecado trouxe para o homem? Quando a gente lembra do nosso primeiro pai, Adão, quando ele peca, ele colhe consequências daquele erro. Ele é expulso do paraíso. Ele perde a condição de estar diante de Deus. Então o pecado, ele perturbou a relação entre o homem e Deus. Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Todo mundo achou? Diz assim a Escritura: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados
encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a gente observa aqui que diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e Deus. Quando a gente abre a Bíblia, abre a sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo 3. No versículo 23. Vocês podem ler o versículo 23, bem forte? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Uma vez que o homem pecou, ele ficou longe de Deus. Ele ficou separado de Deus. O pecado trouxe esse distanciamento entre o homem e Deus, porque as nossas iniquidades fazem essa separação. Porque o pecado, ele é essencialmente um ataque contra a santidade de Deus. Um Deus santo não pode se relacionar com um homem pecador. O pecado, ele ofende a Deus. Ele é a transgressão da lei de Deus. O pecado é errar o alvo. Então, quando eu peco, eu me distancio de Deus. Agora, tudo isso foi resolvido em Jesus. Tudo isso foi resolvido quando Jesus vai à cruz e morre por nós. Ele morre no nosso lugar. Ele morre a morte que nós tínhamos que morrer, para que nós vivêssemos para Ele e não andássemos mais como a gente andava antigamente. Então, agora que Cristo me perdoou, que eu fui aceito diante de Deus novamente por causa de Cristo, eu devo andar de uma maneira diferente. Não adianta eu andar da mesma maneira. O que a gente tem que entender, meu irmão, por exemplo, lá no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, eu não vou ler, mas diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Uma vez que você está em Jesus, ande como aqueles que são de Jesus. Não adianta você dizer que se você vive nas práticas antigas. Então, como o pecado fez separação, agora eu vou a Cristo e Cristo me perdoa, para que eu viva uma vida nova. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e pergunta: o que você entendeu sobre isso? E para fechar a respeito disso, 1 João, capítulo 2. Versículo 1 em diante. Diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que afasta a ira de Deus. Ele, Jesus. Não é obras, igual a gente ouviu muito aqui a respeito do que a religião prega, né? Que é pelas obras. Não. Ele afasta a ira de Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisto sabemos, vejam só, que o conhecemos, se guardamos os seus o quê? Mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que andamos nele. Então, agora que somos de Jesus, andamos em Jesus, vamos agradá-lo, vamos guardar os seus mandamentos. Essa tem que ser a nossa vida. Amém? Então, há aqui um chamamento ao arrependimento de pecados. Arrependimento do erro. O profeta é usado por Deus para chamar este povo a se converter ao Senhor, a se voltar para Deus, a ir na direção de Deus. E no versículo 13, lá de Joel, capítulo 2, versículo 13, ele diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, porque era um hábito, quando havia um arrependimento, rasgar as vestes naquela época, principalmente no Antigo Testamento. Só que o profeta ali é usado por Deus para dizer: o arrependimento não pode ser de boca, tem que ser de coração, porque Deus ama a verdade no íntimo, Ele conhece o coração do homem. Então não adianta você rasgar as vestes para que todo mundo veja, se lá dentro você não abandonou o pecado. Meu irmão, é a mesma mensagem que o Espírito Santo quer trazer para você nessa manhã. Em nome de Jesus, abandone qualquer tipo de prática que desagrada a Deus, porque senão o juízo de Deus virá sobre você. O pecado traz consequência. O pecado trouxe consequência para o homem desde o Éden, e não vai ser diferente nos dias de hoje. Então é necessário, para que esse homem seja abençoado por Deus e seja salvo, para que ele vá para o céu, que ele se arrependa de verdade, que haja um abandono do pecado, um abandono do erro, porque esse Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. Ele é compassivo. Como diz lá no versículo 13 do livro de Joel, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é grande em beneficência, quer dizer, Deus só quer fazer o bem. Deus não quer o mal para o homem. Quem procura o mal é o próprio homem. E Ele é tardio em irar-se, ou seja, sabe o que significa isso? Deus dá tempo. Deus dá tempo para que o homem se arrependa. Mas se esse homem não se arrepender, o juízo virá sobre ele. Então aproveite a chance de Deus, o tempo que Deus tem nos dado para o arrependimento em nome de Jesus. Então o versículo 12, do versículo 12 ao versículo 17, do capítulo 2, o profeta trata sobre isso. Quando chega ali, no versículo 18, volta a sua Bíblia lá para Joel. No versículo 18 até o 27, há uma promessa de restauração de tudo. A gente não vai ler, mas diz lá que Ele iria restituir os anos que tinham sido consumidos pelo gafanhoto. Eles comeriam fartamente. Deus procederia maravilhosamente com eles. Eles não seriam mais envergonhados. Ou seja, Deus promete restituir tudo. Deus promete que porque eles se arrependeram, não porque eles estavam colocando Deus na parede, porque Deus é igual um hino que tem aí que fala, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Tudo é de Deus. A terra é de Deus, a vida é de Deus, o ar que você respira é de Deus. Se você anda, é Deus que permite. Ali é porque há arrependimento, então eu restituo tudo de volta. Promessa. Promessa, aquilo que Deus fala e Ele não volta atrás, Ele cumpre. Então Ele promete restituir tudo na vida deles. Quando chega no versículo 28 até o 32, e aí eu vou ler, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu quê?
espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Então a gente observa ali, do versículo 28 em diante, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então Joel é aquele profeta que é usado por Deus para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Que ele fala então, naquela época, e ele mesmo diz aqui, no versículo 28, que depois, acontecerá que depois disto, quase 800, cerca de 800 anos depois, se cumpre então esta promessa. Lá em Atos, no capítulo 2, o próprio apóstolo Pedro ele diz que aquilo que eles estavam vendo diante dos olhos de todos, aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo e que falavam em outras línguas, não é porque eles estavam embriagados, mas se cumpriu o que foi dito por intermédio de Joel. E aí a gente tem que entender, em primeiro lugar, o seguinte, que quando você aceita Jesus, você já é morada do Espírito Santo. Você é a habitação dele. Isso é citado em várias partes da Escritura. Se a gente não vai ler, mas se a gente fosse para 1 Coríntios 3, 16, está lá. 1 Coríntios 6, 19, está lá. Efésios 2, 22, está lá. A Bíblia diz que nós somos morada, residência. Por isso aquela frase, aonde nós estamos, o Espírito Santo está. Então quando você vai para a escola, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você vai para o seu trabalho, o Espírito Santo está dentro de você. Quando você vai prestar um concurso, e de repente você fala, Jesus, eu preciso lembrar daquilo que eu estudei. E aí você conversa com o Espírito Santo. O Espírito que dá sabedoria. Espírito Santo me ajuda a lembrar. E ele te faz lembrar. O Espírito Santo também está dentro de você para te ajudar nas fraquezas, já diz a Bíblia. O Espírito Santo está dentro de você para te impulsionar a orar. Então você já é morada. Onde você vai, o Espírito Santo vai com você. Você vai enfrentar numa cirurgia, a sua mulher fica do lado de fora, o seu filho, a sua mãe. Mas o Espírito Santo entra no centro cirúrgico com você, porque ele mora em você. Aleluia. Ele mora, ele não vem visitar e vai embora. Você é a residência dele. Onde é o endereço do Espírito Santo? Responde aí, onde é o endereço do Espírito Santo? Dentro de mim. Quem quer agradecer a Deus por isso? Aleluia, te honramos. Te honramos, Espírito Santo. Agora o que a gente tem que entender é que nós somos morada, mas precisamos de um revestimento. E isto é o batismo. É o revestimento de poder. O Espírito Santo que te foi dado, agora você precisa ser revestido. E isto é o batismo. Ele se cumpre no dia de Pentecostes, mas ele acontece até os nossos dias. Pedro diz que porque a promessa é para nós, os nossos, para todos aqueles que estão longe, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38 e 39. Então, nós que fomos chamados, quem foi chamado? Então, o Espírito Santo é para você hoje. O batismo é para você, é promessa. E aí, para fechar o livro, o capítulo 3 do livro de Joel, nós não vamos ler, mas é um capítulo que fala de juízo, que já aconteceu, em parte, mas que vai acontecer. É o juízo sobre as nações que fizeram mal a Israel. Porque muitas vezes essas nações foram usadas por Deus para vir como cajado, como correção sobre os filhos de Israel. Mas agora, muitas delas excederam nessa correção.
Então elas seriam punidas por Deus, como foram ao longo da história. Mas isso vai continuar acontecendo, porque não tem nação que oprime Israel hoje, que maltrata Israel. Então esse juízo ainda continuará acontecendo. Então que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao nosso coração nesse dia, nessa manhã, e nós queremos honrar, agradecer a Deus por tudo e pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos receber o pastor